A perturbação do dia 19 de janeiro de 2015 está dando a oportunidade para entrevistas extremamente interessantes, né, que mostram muito de maneira sutil, porque o pessoal não abre o jogo em hipótese alguma, de como nós estamos mal amparados em termos de cuidados que seriam necessários, né? A energia elétrica passou a ser comandada por uma economista, né, que não entende de energia elétrica, simplesmente não entende. Atualmente, na presidência da República, ela acaba impondo situações perigosíssimas, como foi a medida provisória em cima das usinas e a definição de custos de manutenção, coisas assim. Eu fui gerente de manutenção de usinas, trabalhei em comissionamento de usinas e a minha dissertação de mestrado foi em cima exatamente do que houve. O load shedding, a atuação de um esquema de conservação de carga. E graças a isso, minha atenção em torno de certas questões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ficaram, vamos dizer assim, enriquecidas por tudo aquilo que nós aprendemos numa comissão do CCOI Sul, do GCOI Sul, nos anos 73 e 74. E daí para frente, tá, principalmente na condição de manutenção de usinas, a convicção de que as nossas usinas, sejam elas hidrelétricas ou termoelétricas, e agora com muito mais atenção as nucleares, que são termoelétricas, aerogeradores que podem entortar, como nós vimos no Rio Grande do Sul, dependendo da velocidade do vento, caírem, a gente tem que ter cuidados, né? E esses cuidados se refletem em ações de curto, médio e longo prazo, né? Vi uma vez uma reportagem sobre uma hidrelétrica Grand Coulee nos Estados Unidos, sobre obras para desassoreamento da usina. Obras gigantescas, túneis enormes. Mas por que isso é possível? Porque lá a concessão é permanente de uma usina. Quer dizer, ela não acaba em 10 anos, 15 anos, 20 anos. A Copel, em tempos idos, deu para uma empresa privada a operação de uma microcentral hidrelétrica hoje. Quando nós recebemos de volta, ela estava em pedaços. Quando a Companhia de Força e Luz do Paraná passou para a Copel, nós fomos receber as usinas. Elas estavam com isolamento torrado, né? Principalmente a usina de Chaminé, que é lógico, quem era responsável pela usina, na expectativa de entregar a usina para a Copel, não se preocupou e operou aquelas máquinas numa condição absurda. Só não queimaram de vez porque tiveram sorte. Então há toda uma malícia técnica administrativa que existe, né, no setor elétrico como em qualquer outra empresa, em qualquer lugar do mundo, que faz com que quem assume grandes empresas, Ministério das Minas e Energia, como é o caso da Petrobras e equivalente, uma formação profissional muito grande. Agora, por exemplo, ficam batendo com força no atual presidente da Petrobras. Por quê? Ela, pelo jeito, tem uma boa formação técnica.
que nenhum companheiro de qualquer partido aí talvez tenha. Então nós temos que olhar essa capacidade técnica, né? Fiquei feliz na posse da nova diretoria da Copel de ver lá o Luiz Fernando Viana, né, e outros companheiros, o Ricardo Dosso, o Lamy, tudo, ocupando cargos de destaque na Copel. Ótimo! Nós precisamos de gente assim em empresas. A questão da honestidade e da seriedade, tem aí a Polícia Federal para ver principalmente decisões dolosas, né? Que o que o pessoal mais se preocupa é com formalismo, quando na realidade o nosso pesadelo está na má-fé de administradores públicos em cargos importantes. E isso, gente, é muito sério, né? As leis podem prever questões gerais, mas não olham de fato o caráter daqueles que ela deveria atingir. Isso é muito bom, talvez, para viabilizar um relacionamento num país muito desenvolvido, onde o formalismo acaba sendo otimizado e aplicado de forma inteligente. Aqui no Brasil tem sido instrumento da indústria do direito. Mas as usinas, né? Falei, por exemplo, em assoreamento, né? Assoreamento é que as usinas hidrelétricas gradativamente vão se enchendo de lodo, de areia, de pedra e perdendo capacidade, né? Quando estiver lá embaixo no volume morto, tudo bem, mas em seus afluentes e tudo mais, muita coisa muda. E no Brasil as mudanças foram colossais, de 20, 30 anos para cá, por causa do desmatamento, do crescimento absurdo de grandes cidades. Há 2 anos atrás eu vim de Itajubá para São Paulo e fiquei surpreso de ver, muitos quilômetros antes do terminal Tietê, né, aquelas florestas cheias de casinhas improvisadas dentro delas. Quer dizer, ali logo se derruba a floresta e ninguém tira esse povo dali. Numa área, Mata Atlântica, que faz parte vamos dizer assim, de reserva hidráulica para afluentes, para o rio Tietê, a bacia do rio Tietê e outras. Então nós temos cidades nos lugares errados, né? O Brasil foi povoado a partir do litoral, que é normal. Só que o nosso litoral, em grande parte, é elevado, quer dizer, a placa tectônica que subiu e os nossos rios, em vez de desaguarem aqui no Atlântico Sul, vão para o interior e vão para a bacia do Rio da Prata, São Francisco, por aí, e tudo o que é feito na região de Mata Atlântica afeta a hidrologia desses rios, e principalmente, né, o interior do estado. Aqui, quando eu vim para o Paraná na década de 60, 68, a gente viajava, em 69, viajava pelo interior, a gente se perdia no meio das florestas. Agora não, é só plantação de soja, milho, sei lá o quê. Então, a hidraulicidade muda radicalmente, o clima muda. Quando é feita a colheita, aquela terra que era verde, durante um tempo, ela está ali sem nenhuma cobertura vegetal. A evaporação muda, tudo muda. Então esses gráficos de hidrologia é uma piada, né? Até me divirto, né? Trabalhei como consultor e vi que o primeiro passo, né, um dos primeiros passos para ter a concessão de
uma usina é hidrologia. E eles fazem continhas com 3 dígitos até após a vírgula. Isso é uma piada, né? Teoria de erros, propagação de erros. Os nossos engenheiros se esqueceram disso. E probabilidade não é simplesmente curva de Gauss. Nós temos que analisar uma série de coisas para ver qual o equacionamento adequado. Aí partiram para simulações. Há programas aí, mandrakes aí, que eles usam para definir potência. Tudo isso aí é uma fantasia que nós estamos vendo agora. Agora, pior ainda é quando a gente sente que na operação nosso povo está fora do estado da arte. Há uns 20 anos atrás, sei lá, no seminário internacional da CIGRE, em Paris, nós visitamos Clamart, é uma cidade na região metropolitana de Paris. E quando nós chegamos lá, um ônibus, uma visita optativa, eu pensei, não, isso é para vender programa, né? Um cafezinho, um lanche muito bom, etc. E entramos para uma sala auditório, uma saleta. Lá é um centro de pesquisas na área de engenharia elétrica. E para mim, o primeiro palestrante parecia uma sanfona, grande, gordo, terno de linho, todo dobrado, cabelo encaracolado. Aí ele começou a falar. Porra, a gente foi ficando apaixonado pelo que ele dizia. Depois veio um outro, que era muito bem vestido, acho de origem chinesa ou vietnamita, sei lá, gago, um gênio. E assim foi. Pessoas que, sem padrão social atraente, né? Mas gênios trabalhando, desenvolvendo sistemas. E o principal deles era de monitoramento, operação do sistema em emergência, coisa que para eles, para a França, é extremamente importante, porque a França tem dezenas de nucleares, de usinas nucleares gigantescas. E aí dava para entender por que, com aquele sistema, com aquela malha de transmissão, com toda aquela inteligência, eles conseguiam evitar que suas usinas explodissem, se deteriorassem, etc. Nós vimos explosão na União Soviética, nos Estados Unidos por muito pouco não tivemos grandes acidentes e assim por diante. Mas na França, graças a esses cuidados, eles operam um sistema muito delicado. E não é só na energia elétrica. Mais adiante, antes disso, eu estive em Lyon, visitando a Matra, quando eu estava na prefeitura de Curitiba, emprestado, e vi lá a fabricação de componentes do sistema de controle do TGV. Eles testavam componente a componente, placa a placa, conjunto a conjunto, quer dizer, todos. Quer dizer, é evidente quando aquilo era instalado numa máquina, a probabilidade de falha era mínima. Na Copel, nós tínhamos aqui as restrições às importações. Então, a gente tinha que comprar componentes eletrônicos na Santa Efigênia, numa época que a importação era um pesadelo. Então a gente sabia que para certos equipamentos tinha que ter padrão militar. Então não tinha. Então você tinha que testar componente a componente. Nós chegávamos a botar no lixo mais da metade do lote comprado. Naquela década, no início dos anos 80. Então, tudo isso, gente, mostra que a engenharia, a tecnologia é assunto muito sério. A gente vê o ministro aí, é um bonachão, sei lá, não sei qual é a experiência dele, pode ter até um belíssimo currículo,
mas já pisou no tomate. E ele devia saber muito bem, né, deveria ter sido informado, que o sistema estava operando num limite absoluto. Vendo os excelentes debates, entrevistas, Globo News e outros, a gente vê que nós chegamos a um ponto quase catastrófico, né? Por efeito de atraso de obras e da ignorância monumental em relação ao que é um sistema que tende a ser ultra complexo, né? Porque são milhares de unidades geradoras, com milhares de empresas individualizadas, com milhares de critérios diferentes de manutenção, de operação, de tudo. Ainda que a operação seja determinada pelo ONS em certos casos. Então o Brasil caminha para uma condição de operação incrivelmente difícil. O ideal seria voltar, retroceder um pouco, né, nessa ousadia, porque era o caso. A Copel tem ainda lá as instalações, um centro de operação muito bom. Pô, deixa a Copel cuidar do Paraná, eles que cuidem do resto do Brasil e assim sucessivamente. Porque se o Estado não presta, é ruim, o povo não quer nem saber de nada, que tenha a qualidade que for de energia elétrica, não tem nada com isso. Aqui, Paraná, por exemplo, nós podemos crescer muito do ponto de vista técnico e tudo mais, mas nós temos que ter autonomia para cuidar da infraestrutura paranaense sem depender de caprichos de governo federal. Agora, é óbvio, né? A maior parte dos impostos vai lá para fora, toda a legislação criou uma centralização absurda lá em cima. Então, e o que nós temos poder para decidir ainda fica sujeito à demagogia local, né? Quer dizer, nós não podemos simplesmente ter como discurso baixar tarifas. Isso não faz sentido, ainda mais na energia elétrica. As tarifas têm que ter critério estratégico, critério político, social, e nunca simplesmente baixar. Quer dizer, nós temos que considerar a engenharia, valorizar a engenharia. Os engenheiros têm que subir no palanque, têm que falar, né? Como eu disse, vi excelentes entrevistas, mas o pessoal parece que tem medo de falar, né? Está pisando em cima de ovos, porque parece que de repente a raiva da nossa presidenta pode desabar em cima deles, o que é muito ruim. Não podemos viver sob um clima de terrorismo, vamos dizer assim, contaminado por um senso de vaidade que não tem limite. A área técnica precisa de bons profissionais, bons técnicos e de liberdade para poder fazer um trabalho decente. Não adianta reclamar depois da qualidade, dos prejuízos, dos acidentes, das mortes, porque faltou isso, aquilo outro, se as empresas são inviabilizadas. É lógico, tem que haver, isso sim, uma vigilância severa sobre a qualidade e os critérios administrativos, para evitar que, de repente, uma empresa fique entupida de gente inútil lá dentro. Não é o diploma, nem é o cargo ou o nível em que a pessoa está que vai dizer se ela é competente ou não. O que diz se uma pessoa é competente ou não é o seu passado, a sua história, a sua atividade técnica e até um vestibularzinho, se acharem necessário. Fazer um Enem para quem quiser ocupar cargo público aí e se julgar capaz de fazer o que é necessário. O Brasil chegou a um ponto assustador, e é tão assustador
que a própria presidenta está mudando radicalmente o discurso que ela adotou durante a campanha. Ou seja, ela também se convenceu de que tudo que estava fazendo estava errado.